Fala pessoal, boas-vindas a mais uma discussão clínica. Hoje a energia está lá em cima para uma análise perfeita para quem já está aí no sexto semestre, integrando a fisiologia direto com a semiologia. O nosso foco hoje é dissecar a osteonecrose da cabeça femoral, ou simplesmente ONFH. É uma jornada bem fascinante e super essencial que vai lá da fisiopatologia celular microscópica até aquele momento crítico de decidir usar o bisturi na mesa de cirurgia. Vamos mergulhar de cabeça nisso? Bom, aqui está o nosso mapa lógico de hoje. Seção 1, fatores de risco. 2, patogênese. 3, clínica e imagem. 4, estadiamento ARC. E para fechar a seção 5, fases do tratamento. Vamos nessa. Seção 1. Fatores de risco. Vamos identificar quem é esse paciente em risco. Olha só, aquele paciente que entra mancando no ambulatório nem sempre é um idoso com artrose, tá? Na verdade, o perfil típico aqui são adultos jovens e ativos, geralmente ali na faixa dos 20 aos 40 anos. O que chama atenção na tela é a variedade das causas não traumáticas. O uso prolongado de corticoides e o abuso de álcool são os verdadeiros vilões de hoje em dia, responsáveis por uma incidência que não para de crescer. Mas o nosso raciocínio clínico tem que ir além. A gente precisa lembrar da anemia falciforme, do lúpus eritematoso sistêmico, pacientes pós-transplante de órgãos, galera com hiperlipidemia, o barotrauma dos mergulhadores e até a doença de Gaucher. E um detalhe que é um verdadeiro banho de água fria. Cerca de 20 a 40% dos casos são idiopáticos, ou seja, não tem um histórico evidente, o que exige da gente um nível de suspeição clínica altíssimo. Isso mostra exatamente por que a gente categoriza a doença em duas frentes: trauma versus causas atraumáticas. Pensa bem, no trauma, tipo numa fratura do colo do fêmur pós-acidente, a coisa é mecânica e brutal. O osso desloca e rompe o vaso na hora. É por isso que a gente usa a classificação de Garden lá para prever a isquemia. Agora, nas causas atraumáticas, o buraco é mais embaixo. São alterações sistêmicas, metabólicas, coisas que vão, de forma silenciosa e progressiva, sufocando a microvascularização. Seção 2. Patogênese da morte óssea. Entendendo a cascata isquêmica. O grande pulo do gato aqui é entender que o problema não é só faltar sangue por um tempo. É a falha completa do tecido em se reparar depois dessa isquemia. É um verdadeiro efeito dominó em 4 etapas. Primeiro, o evento isquêmico mata a medula e os osteócitos, se o fluxo não voltar em uns 5 dias. Segundo, o corpo tenta uma cicatrização fibrovascular ali na periferia, meio que encapsulando a necrose. Terceiro, como o osso não remodela direito para aguentar o tranco da carga mecânica, vem a temida fratura subcondral. O osso literalmente cede. E quarto, esse colapso bagunça toda a biomecânica da articulação, levando direto para uma osteoartrite secundária grave. E essa frase do consenso da ARCO de 2019 resume perfeitamente o gatilho. Glicocorticoides e álcool estimulam as células-tronco mesenquimais a se diferenciarem em adipócitos, causando hipertensão intraóssea. Imaginem a cena lá dentro do colo do fêmur. Ele enche de gordura. Esses adipócitos hipertrofiam e, como o espaço do osso é rígido, eles literalmente esmagam os sinusoides venosos. O sangue arterial até chega, mas o venoso não tem por onde sair. A pressão vai nas alturas, gera isquemia e, no fim das contas, o osso morre sufocado. Seção 3. Clínica e imagem. Como essa patologia vira sintoma no consultório. Sabe qual é o sintoma que tem que acender a luz vermelha na cabeça de vocês? A dor inguinal. Aquela dor chata e profunda na virilha que muitas vezes desce lá para o joelho. Na hora do exame físico, a gente nota uma limitação dolorosa e bem precoce, principalmente na rotação interna e na abdução do quadril. É obrigatório pesquisar o sinal de Trendelenburgo para ver se tem insuficiência glútea e rodar testes provocativos, tipo o Faduri e o Fabry. Mas não esqueçam, a clínica levanta a lebre, mas quem bate o martelo é a imagem. E o fluxo de imagem é muito bem estabelecido. A gente sempre começa com o básico e acessível, raio-x em API perfil ou aquela famosa posição em RAM. Mas cuidado, viu? Nas fases microscópicas iniciais, o raio-x pode estar lindo, parecendo normal. É aí que entra a ressonância magnética, o nosso padrão ouro absoluto, porque ela detecta o edema medular super cedo. E quando vocês olharem o raio-x ou a tomo, procurem sempre o sinal do crescente. É uma linha radiolúcida subcondral que é basicamente o osso britando que a fratura e o colapso estão prestes a acontecer. Para fechar o diagnóstico, a gente precisa saber diferenciar a osteonecrose de outras dores no quadril, tipo a coxartrose primária ou o impacto femoroacetabular. Mas a grande pegadinha diagnóstica é com a síndrome do edema da medula óssea, a BMS, também conhecida como osteoporose transitória do quadril. Na clínica da BMS, a dor é muito súbita e não tem causa aparente. Na ressonância, a diferença grita na tela. Na BMS, o edema é difuso, espalhado. Já na osteonecrose, o edema é superlocalizado, contornando direitinho a área do infarto.
Seção 4. Estadiamento arco. O ponto de decisão crítico. Com o diagnóstico na mão, o que dita o prognóstico é o tamanho e a localização da lesão. Isso traz uma pergunta fundamental para o nosso raciocínio. O que exatamente define se a gente vai conseguir preservar a articulação desse paciente jovem ou se a prótese total virou a única saída? A resposta está toda esquematizada na classificação ARCO de 2019. Funciona assim: estágio 1 é quando a gente só vê na ressonância. O raio-x está normal. No estágio 2, o raio-x já mostra esclerose ou cistos, mas a cabeça do fêmur ainda está redondinha. O divisor de águas é o estágio 3, que é quando rola a fratura subcondral, e ele é dividido. Estágio 1A é um afundamento mínimo menor ou igual a 2 milímetros. Já o estágio 1B é quando a depressão passa de 2 milímetros. E o estágio 4 é o fim da linha articular. A osteoartrite já está instalada com a cabeça femoral toda deformada. Pessoal, prestem muita atenção aqui porque isso despenca em prova e na vida real. Esse limite de 2 milímetros no estágio 3 é o que separa o sucesso do fracasso. O estágio 2A ainda dá aquela janela de esperança para procedimentos de preservação funcionarem. Mas, se o afundamento passa para estágio 2B com mais de 2 milímetros, a biomecânica já foi para o espaço, os resultados da preservação caem absurdamente e a gente é obrigado a indicar a artroplastia total. Seção 5. Estratégias de tratamento. A grande divisão entre pré-colapso e colapso. O pilar do tratamento se divide nessas duas realidades. Se pegamos o paciente na fase de pré-colapso, a gente começa com medidas conservadoras para tirar a carga. Mas o foco cirúrgico é tentar frear a doença preservando o osso. O padrão ouro aqui é a descompressão central, muitas vezes combinada com enxertos ou terapias biológicas. Agora, se a imagem já mostra o colapso estrutural, aí a prioridade muda. A gente precisa devolver a função e acabar com a dor daquele paciente. O que é feito, na grande maioria das vezes, pela artroplastia total do quadril. Mas afinal, como funciona essa descompressão central? Basicamente, o cirurgião faz uma perfuração passando pelo osso necrosado até chegar na lesão. Isso cria uma válvula de escape imediata. A pressão intraóssea, que estava destruindo tudo, cai drasticamente. E de quebra, esse túnel estimula a angiogênese, trazendo sangue novo para a região. Se a gente faz isso nas fases bem precoces, antes da cartilagem ceder, os resultados são fantásticos, segurando o quadril original do paciente por até 10 anos. Já para os casos avançados, lá nos estágios I, B e 4, a gente recorre à artroplastia total do quadril. É de fato o tratamento definitivo. Tira-se a articulação destruída, coloca-se componentes artificiais modernos e a dor vai a zero. Maravilha, né? Mas tem um alerta gigante aqui. Lembrem do perfil do nosso paciente, 20 a 40 anos. Uma prótese tem sua vida útil. Colocar uma prótese num paciente tão jovem significa que, invariavelmente, ele vai precisar de cirurgias de revisão lá na frente, que são procedimentos muito mais complexos e arriscados. E é essa realidade anatômica, um pouco cruel, que deixa nossa reflexão final. Sabendo da velocidade que essa lesão colapsa e do fardo que é uma prótese num jovem de 30 anos, como é que o nosso alto índice de suspeição clínica e o pedido rápido de uma simples ressonância magnética vão mudar para sempre o futuro do próximo paciente que entrar no ambulatório? Fica aí a provocação. Continuem firmes nos estudos, liguem os pontos da teoria com a clínica e até a nossa próxima discussão.